aqui, dizendo que é um programa dos slides. Nós trabalhamos, eu e o Anderson, o Leno, nós trabalhamos o conceito de racionalidade técnica, que foi falado aqui muito, praticamente todos os trabalhos citados na racionalidade técnica, como tecnicista, e o nosso receio na proposta de trabalho é que isso vire algo natural, vire algo dado. A gente tentou no nosso trabalho justamente desnaturalizar o que a gente falou tanto aqui, para não ficar uma coisa batida. Infelizmente, que na educação que acontece, a gente tem que tratar de temas que já eram para estar mais do que batidos. A gente pensou, a nossa ideia inicial do trabalho foi a partir de percepções de conversas com colegas, de várias faixas de idade e tempo do magistério. Nós trabalhamos no Colégio Raul Vidal, a gente observou a prática docente do Colégio Raul Vidal, mas a gente se apega a isso. A gente começou com professores de 1000 cidades, colégios que a gente já tinha estudado, a gente pensar inclusive na nossa própria formação, percebendo agora com o PIBID, tendo outra ótica de ensino. E isso assustou a gente, porque a gente percebeu que tanto os professores mais antigos como os mais novos continuam pensando da mesma maneira. E como o nosso GT fala de formação profissional, isso nos trouxe um insight de que há uma reprodução, há um ciclo nocivo, a nosso entender, de que tanto os licenciados como os professores mais antigos já têm esse modelo como um modelo de ensino. O nosso trabalho, o contexto dele foi no Colégio Raul Vidal, observação nas aulas. A gente também teve a possibilidade de dar algumas aulas no ano passado. E também, claro, as reuniões do grupo PIBID, que com certeza levam a gente a pensar muito sobre isso, sobre a questão da educação e discutir, ter novas ideias, a gente tem leituras também. O objetivo do nosso trabalho é analisar o processo de afastamento entre o professor e o aluno, como eles se materializam no cotidiano escolar. E também como o modelo fabril de educação está presente nas salas de aula, a racionalidade técnica. E como isso reflete também na formação dos alunos. Como objetivo, como posição do trabalho, a gente pensou no seguinte: a racionalidade técnica ela acontece, ela é uma prática. Toda prática, ela vem de algum lugar, ela é exercida e tem consequências. Quando eu falo de atualizar a racionalidade técnica, para ver isso à tona, esse tema principal, a gente tem que entender por que isso se dá, porque não adianta falar que isso acontece. O que acontece a gente já sabe, a gente vem e instala. Agora, por quê? E o que isso gera? Como proposições, a gente analisando, conversando com diversos diferentes professores, como eu já disse, a gente teve algumas bases para o trabalho. Uma coisa que eu faço questão de falar é a questão do ego docente. Não adianta a gente dizer professor reflexivo, falar que vai pensar a educação, enquanto a gente não estiver aberto à mudança. Não adianta o professor achar que é dono da verdade, que é o saber mestre, e não conseguir fazer uma autocrítica, que é realmente difícil. Nós somos seres humanos, e criticar é uma coisa complicada. Então eu acho que, com medo inclusive de virar uma falácia, claro, tem que ser reflexivo, mas o que é ser reflexivo de verdade? O que é se contestar? Falar que está pensando é uma coisa muito simples. Agora, se for ali, ontem falaram que a Raquel, que a gente usa como exemplo, que a gente tem uma professora que faz isso, como até o Rafael falou ontem, é botar a cara a tapa. Realmente é isso, uma coisa, a gente fala muito do abstrato, mas é também uma coisa mais complexa. Então, isso para mim é o principal para a gente começar a pensar em processo reflexivo. E a prática disso é a que a gente observa. São professores que agem de método burocrático, mecânico, inclusive, às vezes. E a consequência disso, que é o objetivo final do nosso trabalho, é mostrar não só que essa técnica existe, mas ela afeta diretamente, obviamente, o aluno. E por quê? O aluno não se sente representado, como todo mundo já fala, isso também é batido,
Mas a partir do momento que o professor ele chega em sala e reproduz o sistema, os alunos vão reproduzir o sistema. Por isso que eu gosto de focar que isso é um ciclo. E isso faz parte da formação profissional. A metodologia do trabalho foi em cima de levantamento bibliográfico sobre formação de professores, a nossa observação no ambiente escolar do Colégio Raul Vidal, que é o Colégio Estadual de Niterói, e também com os depoimentos de nossos colegas, professores e alunos da licenciatura também, porque tinha que ter não só a nossa observação naquele colégio, que era uma coisa única, mas a gente tinha que ter várias perspectivas. Você já dá aula há muitos anos, e estão surgindo também. A gente vê que a formação profissional ela é continuada. A gente conversou com os professores, falamos sobre... Os professores falaram sobre a convivência deles com outros professores, sobre reuniões. A gente propõe comparar o professor acrítico com o profissional fabril, que executa um trabalho mecânico, repetitivo, que elimina traços pessoais e... Quando a gente fala de emancipação, que é uma palavra muito bonita também, que eu não gosto de usar, pode ser emancipado, aluno emancipado. Mas o que é emancipação? Não adianta, eu gosto de falar isso, não adianta a pessoa se dizer reflexivo, se dizer crítico, mas não ensinar a pensar. Isso também é emancipar. Não adianta você se dizer reflexivo e continuar, mesmo que não seja um modelo fabril, mas impor a prática dele. Isso também não é uma reflexão, isso não é emancipação. Emancipação é tornar algo livre, independente. Para mim, o nosso objetivo do trabalho é mostrar que o professor ele só vai deixar de ser fabril, só vai deixar de ser técnico, quando ele realmente entender o que é emancipação. Para ele, a partir dele, para o outro. E a gente entende a emancipação também não só como, por exemplo, o professor formar um aluno que quer ir trabalhar, ter um emprego, mas vai formar um aluno que tem a liberdade de escolher o caminho que ele quer traçar, mas de uma liberdade pautada no conhecimento também, na compreensão da sociedade, uma compreensão crítica. Lembra? Outra coisa que é importante, infelizmente tem que falar isso, ainda chega a ser triste, né? Mas para o professor se entender emancipado e crítico de verdade, ele tem que entender a pedagogia como uma ciência em si. E o que a gente percebe em discursos de professores e na prática é que a pedagogia é só uma ciência como instrumento para explicar outras ciências. Isso para mim é um erro crasso. Quando eu digo infelizmente, porque isso aqui já tinha que estar sabido há décadas. Já tinha que ser uma prática há décadas, mas infelizmente as pessoas não entendem a pedagogia como uma ciência em si, como uma ciência que tem que ser estudada como qualquer ciência, ela tem que ser crítica para manter evolução. Enquanto a gente entender a pedagogia apenas como uma ciência de meios, ela não vai andar. Vai continuar uma coisa, uma detalhe. E isso é fruto também de, por exemplo, o profissional é muito mal remunerado, o professor de escola pública. E isso acaba gerando o quê? Ele, às vezes, vai ser um profissional mal formado, que fez uma faculdade aos sábados e domingos, ele tem que pensar que, tipo, não é qualquer um que pode ser professor. Para ser professor você tem que ter uma certa vocação também, porque é um trabalho complicado. É um trabalho que não pode ser executado de uma forma tecnicista mesmo. Tipo, o professor chegando, só jogar o conteúdo, como muitos fazem, e os alunos, eles decoram aquilo para fazer uma prova e depois esquecem, porque aquilo ali não fez sentido nenhum na vida dele. Foi só alguma coisa que ele fez
para passar mesmo na escola. A vocação se deveriana, não de melhor, de pior. Mas é questão da vontade. Simplesmente isso, a vocação já só os melhores para ser professores, não. Qualquer um pode ser desde que se aplique. Qualquer coisa na vida, se você aplicar, estudar e praticar, você vai conseguir tirar frutos disso. E por que a gente não falou dos alunos, né? A gente está falando de professor, e por que nosso trabalho termina quando ele está em sala? O do Bento tem uma entrevista muito interessante, o sociólogo, quando vai ser professor, ele fala da redução dos alunos. A gente entende que o modelo tecnicista é uma linguagem diferente dos alunos. Quando a gente falou de nota, os alunos só pensam em nota, porque é a linguagem que passaram para eles. O método de ensinar é uma linguagem. Se você tem um modelo fabril de linguagem, as escolas não são fábricas. Não são fábricas de trabalhador. Ali não tem uma pessoa trabalhadora, tem um cidadão. Porque se ele vai ser trabalhador, metalúrgico, professor, engenheiro, astronauta, aí ele tem um sujeito emancipado. De nada adianta a gente, mais uma vez, fazer um professor reflexivo e não tentar entender o aluno. Essa é a questão do ego também. O professor só pensar para dentro, ele vai ficar preso nele. É entender que cada entrada em sala são alunos diferentes. Porque se ele é um bom professor, ele na aula passada mudou alguma coisa aqueles alunos, ele transformou. Então, se você repetir sempre o mesmo método, você em alguma hora vai acabar falhando. Mais numa aula você tem conseguido algum resultado. Se você só repetir isso, você não está transformando, você está patinando no mesmo lugar. O professor ele tem que ver a aula também como um aprendizado, não só como ele está ali ensinando, mas ele é um aprendizado, porque ele vai estar lá, ele tem que observar o que ele está fazendo, o que está dando certo, o que está dando errado, o que ele tem que mudar. Ele está sempre aprendendo na sala de aula, e não só na sala de aula, né? A gente também prega que ele tem que ter uma formação continuada, está sempre se reciclando, lendo. Para concluir, como é muito fácil criticar, para concluir a gente pensa que a gente entende, a gente vive a prática da escola pública brasileira, que é lamentável, na maioria dos casos, mas ter isso como empecilho para continuar só choramingando e chorando pelo leite derramado não adianta. Se o colégio tem infraestrutura X ou Y, remuneração X ou Y, tá, e aí? Isso que é ruim a gente já sabe, há anos. O Paulo dá aula há 30 anos, que é ruim a gente já sabe, mas e agora? O que a gente pode fazer nesse espaço, com esse tempo? Não adianta ficar falando, a escola não dá condições, tá, então vamos fazer o quê? Vamos no museu, vamos sair da escola? Vamos ligar, bater a cabeça, não está funcionando, brigar, não está funcionando? Então, o que a gente pode fazer aqui agora, nesse momento? É passar um filme de 10 minutos e tentar ter alguma conversa, algum passeio. Isso é pensar a escola como ela é. Não adianta a escola ideal, utópica. A escola é essa e a gente tem que trabalhar a partir daí com métodos diferenciados a partir de cada realidade. Isso é reflexivo. É trabalhar com a realidade. É uma coisa simples. Não é pensar no amanhã, é ver o que a gente tem a partir daí conseguir. E a profissão docente também é uma profissão ingrata, porque tem várias coisas atrapalhando, além do salário, do sistema. O professor também não pode usar isso como argumento para deixar tudo como está. O salário está ruim, não vou fazer nada, vou fazer meu trabalho aqui e vou embora. Ele tem que também batalhar pelo aquilo que ele acredita, pela categoria profissional dele. Gente, só para concluir, enquanto a linguagem não mudar, não tem como ter transformação. Enquanto a gente não pensar que o aluno está ali, ele não vai para a escola porque não sabe fazer, ele vai para a escola fazer alguma coisa, seja conversar, seja jogar bola de gude, seja brigar, seja discutir com o professor. Ele está ali para alguma coisa. Cabe você mostrar para ele o que ele está procurando. Você falar para ele, olha, a matemática é importante, porque vai te dar isso aqui, a sociologia é importante, porque vai te dar isso aqui. Então você está falando grego. Essa aqui que eu digo da linguagem. O professor reflexivo tem que, como ele é o mestre, ele é a pessoa que está para ensinar,
Ele tem que entender o que o outro está buscando. É simplesmente falar a mesma linguagem do aluno para ter interesse, porque se eu estivesse aqui falando uma língua que ninguém entendesse, ninguém tem interesse no que eu estou falando. As pessoas iam falar muito teto, iam achar um saco. Então é falar a mesma linguagem, é entender quem você está ensinando.